Cabeça que vai começar mais uma super edição do seu podcast favorito das manhãs de domingo. Então você já sabe, tá no seu smartphone, tá no seu aparelho telefônico, bota o fone, aumenta o som, tá em casa, liga a TV, conecta, aumenta o som, junta a criançada, junta todo mundo no pé da TV, porque o nosso encontro hoje está divino. Estamos começando mais uma edição da nossa terceira temporada do seu podcast, do nosso podcast Dois Dedos de Prosa. E nesse mês de outubro, você já sabe, nós estamos abordando um assunto central para a vida de todos nós. Homens, mulheres, meninos, crianças, jovens e adultos. A prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama aumentam e muito as chances de cura. E este é um problema que é afeto a todos nós que vivemos neste ecossistema onde as mulheres são maioria. Mas você, homem, eu, homem, também estamos suscetíveis a ser acometidos por esta doença. Portanto, a vigilância, o acolhimento, o carinho, a empatia são aspectos importantes para quem é diagnosticado e luta para vencer o câncer de mama. Hoje, a nossa edição está extraordinária. Tenho aqui comigo uma convidada especialíssima, a minha conterrânea também, porque ela é natural de Tapetinga, mas radicada em Ilhéus. Eu costumo dizer, deputada, que a gente não escolhe a terra que vai nascer, mas a gente escolhe a terra que nós vamos viver e amar. E você escolheu Ilhéus. Você escolheu a terra de Jorge Amado, das Gabrielas, mas a nossa terra. Está comigo aqui a empresária, a bacharel em Direito, ex-assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, mas também na Câmara dos Deputados Federais, a ex-coordenadora da Bahia Pesca, que é a nossa empresa baiana de fomento à economia no mar, a ex-secretária de Assistência Social ou de Desenvolvimento Social do município de Ilhéus e também de Desenvolvimento Econômico. Ela que atualmente exerce mandato parlamentar na Assembleia Legislativa para o quadriênio 2023-2027, tendo sido eleita nas eleições de 2022, outubro de 2022, com 61.399 votos conferidos pelo Litoral Sul e por todo o estado da Bahia. Ela que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Assembleia Legislativa e membro titular da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia. Eu estou falando de Soane Galvão. Querida amiga, seja muito bem-vinda ao Dois Dedos de Prosa, esse programa extraordinário, onde os meus amigos te recebem em suas casas, dão uma carona pra gente no carro, retardam a ida para a praia, antecipam o churrasco ou o almoço de domingo em família para poder nos acompanhar e nos dão sempre feedback poderosos. Muito obrigado pela sua disposição, muito obrigado à sua equipe, à sua assessoria e pela sua sensibilidade de vir aqui para tratarmos de assuntos tão importantes e também para falar da sua atuação no Parlamento Baiano. Ai, que alegria, que felicidade estar aqui contigo, meu querido Alisson Gonçalves, como você mesmo já disse, meu conterrâneo pela terra aí que eu escolhi amar e ser feliz, né? Onde eu agradeço imensamente a todos os ilhéenses, né? Eu fui bem votada em Ilhéus e fico sempre agradecida, né? Pela sua confiança, o carinho que eles depositaram nessa pessoa que vos fala. Um abraço aí a todos vocês que assistem o podcast, né? Dois Dedos de Prosa. É uma alegria muito grande estar aqui com você nesta manhã de domingo, feliz, assistindo e também se instruindo na prevenção do tema que a Alisson escolheu aí o mês todo, Outubro Rosa, para debatermos e influenciarmos e estar acompanhando todas as pessoas acometidas por essa grave, eu digo grave porque é grave, doença do CA de mama e colo de útero. Perfeito. As pessoas estão nos acompanhando, deputada, pelo nosso canal no YouTube, Alisson Gonçalves, também por todas as plataformas tocadoras de podcast. Eu já quero convidar você aí no Instagram, seguir o @Soane Galvão para acompanhar a atuação parlamentar desta
mulher aguerrida, destemida, valente, corajosa, que pauta a sua atuação parlamentar nestes 10 meses em defesa dos direitos e da proteção das mulheres, principalmente, mas também em defesa da educação, da cultura e do bem-estar de toda a população baiana. Você já sabe, o Dois Dedos de Prosa é o lugar onde vozes potentes e histórias impactantes se encontram com ouvidos atentos e mentalidades dispostas a serem transformadas. E a voz potente de hoje é a deputada Soane Galvão. Deputada, a senhora tem um currículo assim grande, né? Muito bacana. Eu fiquei impressionada aqui ouvindo você. Passou um filme na minha mente. Que massa, que bom. A gente pede sempre informações, mas a gente vai pesquisar, a gente vai aprofundar. A gente que é acostumado a trabalhar com ciência de interpretação vai um pouquinho mais fundo e a gente traz aqui algumas vezes informações que o convidado já nem lembrava, porque a vida da gente é assim, né? É isso mesmo. Amigo. Mas, assim, você tem contribuições importantes. Eu quero registrar também que ela é a mãe das gloriosas Esté e Raquel. Né? Estão aqui, estão em Salvador, estão vivendo aqui, estão lá em Ilhéus. Como é que tá a vida? A vida tá como a gente se comprometeu a fazer, cheia de responsabilidades e compromissos, mas fico assim, Alisson, dividida, né, entre os afazeres que nós, quanto deputada, temos que dar conta e a minha família, porque elas ainda estão em Ilhéus, né, e fica as menores, uma tem 14 e a outra tem 16. E Jamília, a mais velha, já está aqui, já está aí fazendo medicina para cuidar da gente aí mais tarde, o ano que vem se forma. E eu fico dividindo o tempo entre as minhas bases, que não só é Ilhéus, né? Nós somos votados em vários municípios, a minha casa e o plenário e a Assembleia Legislativa. Estou nesse vai e volta, feliz, né, comprometida na luta de todo dia, querendo sempre contribuir, porque nada paga quando você ouve alguém, né, te elogiando, te trazendo demandas, que a gente veio aqui para isso, para representar a região sul. Essa foi a primeira bandeira levantada por nós e acredito que todos que deram um voto de confiança foi esperando o resultado disso. E eu sempre foquei, né, trabalho e resultado. E a gente tem tido os resultados das demandas que nos foram postas e a luta vai continuar sempre, diariamente, até quando Deus permitir. A grande vantagem das mulheres sobre os homens e de uma mulher forte e empoderada deste tempo, como é Vossa Excelência, não é que certamente na política sofreu a influência também da ex-deputada Ângela Souza. E eu vi no seu Instagram ontem que a senhora conseguiu aprovar, não é, a comenda 2 de julho para a deputada Ângela Souza. Isso. Em reconhecimento aos seus mandatos parlamentares dedicados não só a Ilhéus, mas ao sul da Bahia, a região sudoeste. Vocês têm uma relação estreita com Condeúba, com toda aquela região. A gente falava aqui, né, de Piripá, de Presidente Jânio Quadros, da cidade do meu querido amigo Josafá Marinho, ex-deputado Josafá. Né? Professor Josafá. A grande vantagem é que mulher forte, empoderada, tem a condição de abrir várias caixas ao mesmo tempo e ser multitarefa. Não é? Mas eu imagino que num tempo em que o machismo volta com muita força, em que a gente precisa diariamente estar desconstruindo posições machistas, para a mulher estar ocupando espaços de poder predominantemente masculino. A nossa Constituição está fazendo aniversário de 35 anos, se eu não me engano, não é, neste mês, e ainda existem muitos direitos que não são respeitados, que não são reconhecidos. Né? Eu me lembro, é muito recente, por exemplo, a aprovação do Estatuto das Domésticas, e a gente tem visto tantos casos ainda de mulheres que precisam disputar a sobrevivência em casas de família, que não têm esses direitos reconhecidos, né? A violência crescente, o número de feminicídio, e eu não sei se você sabe, o feminicídio ele é o oposto do homicídio, né? Que deriva daí, né? O assassinato de homem é homicídio, a violência e o assassinato de mulheres é o feminicídio. E nesse tempo, você se posiciona muito bem, vem como uma das candidaturas mais votadas da história da cidade de Ilhéus, né?
o território do sul da Bahia, e aí eu não falo o território enquanto região administrativa que o Estado define, mas a região sul, o extremo sul, o sertão, você foi votado em Casa Nova, do outro lado, precisa passar o estado de Pernambuco para chegar lá, não é? Já divisa com o estado do Piauí, por exemplo. Deus continue abençoando sua vida, viu? Te fortalecendo. Amém, amém. Agradeço sempre. Oh, meu Deus, obrigada, Alice. Né? A gente tem que primeiro render graças a Deus por tudo que a gente constrói, né? Hoje, no lugar que eu estou, eu não poderia deixar de reconhecer o trabalho de uma deputada, uma mulher, em um mundo coronelista, como da nossa região, você sabe, ela foi a primeira deputada mulher, né, deputada estadual mulher a representar o sul da Bahia, foi Ângela Souza. E levou esse mandato de fé e de força para 317 municípios. Um trabalho incansável, e não só isso, ela teve também a força de uma mulher no trabalho de crianças e adolescentes que ela tinha, né, uma instituição onde ela acolhia viciados, adolescentes, e trabalhou muito tempo com isso. É dedicar a sua vida ao próximo, é dedicar a nossa Bahia, o seu mandato, a sua representatividade, empoderando assim outras mulheres. Eu muito me inspirei nela e recebi um legado dela com muita honra, porque várias pessoas nos apoiaram em confiança a continuidade do mandato de Ângela Souza. Então, a gente fica feliz quando vê uma mulher ser respeitada, né, ser olhada, ser vista, e passar assim, ó, eu tive o meu trabalho, tive minha representatividade, vou dar aqui parte do meu legado. Então, isso é maravilhoso. Isso é que é sororidade, a gente poder reconhecer e levar mulheres que lutaram, que fortaleceram a luta das mulheres para outras, para inspirar. E a gente está construindo isso, um mundo hoje, ainda com todas as conquistas, nós temos uma conquista de uma lei, como a Lei Maria da Penha, e temos ainda no ranking de 2022 o maior índice de feminicídio. O que está acontecendo? A gente tem que reavaliar, porque a sociedade ela é volátil, ela muda, e a gente tem que se adequar nessas lutas da sociedade para poder evoluir. E é nessa construção que a gente vem. Quando você acha que já conquistou tudo, ali está mais uma luta para você debater. Ou seja, conquistamos uma lei sancionada, fez 17 anos a Lei Maria da Penha, para hoje conseguir enxergar aonde a mulher consegue estar no ranking da violência doméstica. Ou seja, o feminicídio teve o seu maior índice em 2022. É verdade. E talvez as pessoas, os estudiosos do comportamento humano, sociólogos principalmente, atribuem muito isso à questão da pandemia também. Foi um momento difícil que nós vivemos, mas de fato o comportamento humano de geração em geração ele vai modificando. É isso. Não é? E não há mais espaço para nós pactuarmos com nenhum tipo de violência, sim, nem psicológica, nem moral e muito menos física contra, sim, a mulher. Eu costumo dizer, e não digo isso em teoria, as pessoas que convivem, trabalham comigo, podem atestar isso, eu não tenho agressor de estimação, seja ele quem for, agrediu emocional, psicologicamente ou fisicamente, a mulher precisa ser denunciada, precisa ser preso, precisa ser punido. Nós temos um outro avanço, que agora os condenados pela Lei Maria da Penha perdem direitos políticos, não, sim, podem ser votados, não podem tomar posse em cargos públicos, e isso parece que ainda não é o bastante, né, para a gente passar essa página. Mas assim, vozes como as suas são importantes para este tempo. Quero destacar também a sua gratidão, não é? E isso é um predicado que precisa ser enaltecido, né? A humildade, primeiro a força. Eu sei que Alexandre, como tu chama, tem um papel central na tua vida, nosso querido Marão. Mas você consegue primeiro se descolar de ser apenas a primeira dama da cidade de Ilhéus.
não é? Seguindo a sua trilha, seguindo a sua carreira, depois de formado em direito, com seu negócio, dirigindo o seu negócio, você vai para a administração pública indireta, para o parlamento, na condição de secretária parlamentar, você vai para funções de coordenação na administração indireta, ao estar na Bahia Pesca, e vai ser testada na administração direta como secretária. Sim. Fez um brilhante trabalho no desenvolvimento social, foi um choque quando você deixa o desenvolvimento social, né, e vai para o desenvolvimento econômico batalhar por geração de emprego e renda para ocupar as pessoas. E com tudo isso é eleita deputada e reconhece, não é, que ninguém faz nada só, que quando a maré sobe, os barquinhos todos sobem juntos. Quando ela desce, todos os barquinhos descem juntos. Eu tenho uma história com a deputada Ângela Souza, assim, que me marcou muito. O ano era 2010. A mãe da minha filha estava grávida de Amanda, minha única filha. E uma colega dela pariu em Ilhéus e precisou de uma transferência aqui para Salvador, porque a criança nasceu com uma má formação. Sim. E precisava de uma intervenção cirúrgica. Naquela época a gente ainda não tinha na nossa região tantos recursos, hospitais como, não é? Hoje nós temos, com a luta de Mário, não é? Governador Rui Costa, tantos outros parlamentares, Lídice da Mata, Paulo Magalhães, que ajudaram, a deputada Ângela Souza, que muita coisa é da época ainda dos seus mandatos. Senador Wagner, e eu me lembro, todo mundo, senador Otto. Eu conheci a Ângela quando ela foi ser vice de Jabes, em 2004. Sim. E isso é importante a gente registrar nesse bate-papo antes de canalizar nossa pauta. Ela enfrenta a Jabes na eleição de 2006. Jabes saindo da prefeitura, é candidato a deputado estadual, e ela como saindo também, que tinha sido vice, eles disputam a mesma eleição. Ângela se elege no PSC e Jabes não se elege. E aí Ângela passa 3 ou 4 mandatos, né? E 3 mandatos. 3 mandatos na Assembleia consecutivos, né? Representando a nossa região. E eu não falava com Ângela há muito tempo. Liguei para ela no final de tarde de domingo. E ela me atendeu e disse: deputada, quem tá falando aqui é Alisson, do Movimento Estudantil. Meu filho, eu sei, Deus te abençoe, como tá? O que é que eu posso te ajudar? Eu disse: deputada, assim, eu tô ligando para fazer um pedido, porque expliquei a história, nasceu a filha de uma pessoa, o marido é servidor, é guarda municipal, precisa de uma transferência para Salvador. Para encurtar a história, deputada, de telefonar o secretário de saúde à época, que eu penso que era Jorge Sola, se eu não me engano, sim, ao ir para a porta do hospital Roberto Santos, para lutar para transferir essa criança, a deputada Ângela o fez. Ela própria. Ela própria. Então eu fiquei assim tão grato. E naquela eleição eu votei com a deputada Ângela. Em gratidão a isso, porque assim, foi um momento de empatia, porque a minha filha estava na fila para nascer, eu digo, ó, podia ser minha filha, não é? E ela nos atendeu também. Lamentavelmente a criança não resistiu depois da cirurgia, não é? E de aí para cá nunca mais nos afastamos. Quando nos encontramos, ela é sempre muito carinhosa, linda, muito bacana. Sempre. E você herdar esse legado é um privilégio. Na realidade a gente vive isso, Alisson, também com Mário, né, que aprendeu com a mãe. Não foi uma e nem 2 vezes que nós recebemos dentro de casa pessoas que precisavam de ajuda, que não tinha lugar nem para ficar. E a gente colocava dentro de casa, recebia, dava assistência. Teve uma vez, inclusive, esse paciente estava com CA. Aí estava sofrendo de dor. Dona Ângela pegou aquela pessoa, botou no carro. Estava deitada lá na casa dela esperando atendimento. Aí levou para lá, falou assim: meu amigo, era o doutor Eusínio, que recebeu assim na porta. Eu preciso que você faça alguma coisa. Esse ser humano não está se aguentando de dor. Pelo amor de Deus, me ajude. Ela mesma, dirigindo o carro dela com o paciente, eu vendo aquilo. Hoje, a gente olha para trás e vê o quanto é importante você dar assistência. Ela já era deputada, mas elas olhar o ser humano e ver que por trás da dor, por trás daquela pessoa, existe um ser humano. A família vendo aquilo, até hoje é grata. E essa história, elas contam pra gente, sabe? Com o maior amor, a pessoa veio falecer depois, porque já estava em um estado bem avançado. Mas, independente do estado ou quem seja a pessoa, a gente tem que olhar como ser humano e trazer para nós a luta de cada um com muita empatia. E é nessa pegada que eu estou indo, né, todos os dias, no compromisso de sentar com os assessores, ver qual é o projeto de lei, o que é que a comunidade está necessitando. Volto para minhas bases. Os prefeitos, ainda agora estava falando com o prefeito Marcos Galvão, de Bicuí. Querido amigo. Querido amigo. Gosto muito.
E para saber o que é que o povo está pensando, as demandas, porque se a gente não está próximo à nossa comunidade, você se afasta da necessidade. E o que constrói o mandato são as necessidades, né? Você começa com uma bandeira e, por coincidência, depois dessas bandeiras, hoje eu estou na Comissão dos Direitos da Mulher na Assembleia Legislativa como presidente, e casa vai se encaixando nessa roda da vida aí que deu certo. Minha bandeira é a defesa da mulher, saúde da mulher, empoderamento desta mulher, né, para ter mais renda e emprego, junto com as demandas de homem, que eu acredito que esses homens precisam reconhecer que a mulher está ali para somar, caminhar lado a lado, e a gente também tem essa defesa em prol de uma sociedade mais justa, mais igualitária, e é nessa vertente que a gente está seguindo, e a responsabilidade é diária. Já conseguiu voltar, pelo menos nos principais municípios, onde teve assim as votações mais expressivas, de Casa Nova ao extremo sul do estado, Casa Nova, Itamaraju, eu acho que você foi votada lá, se não me engano, com o Luiz Mário, não sei se é isso mesmo ou se eu estou enganado. Já consegui voltar aí em mais de 50%. Não em todos, eu tenho 9 meses, né? Agora em outubro. 10 incompletos. Incompleto. Que a posse é em fevereiro, não é em janeiro. Foi em fevereiro. Então a gente começa um trabalho que todo dia aparece algo diferente, uma agenda diferente. A gente precisa estar acompanhando também, né, para ouvir essas demandas, mas já voltei. Não consegui em Casa Nova, estou devendo isso ao prefeito Wilker, né, ao nosso amigo que foi candidato a deputado federal, Tum, a Lurdinha da Saúde, todos os amigos que nos acreditaram nesta campanha. E em alguns lugares, como Itamaraju, já recebi Luiz Mário, parceiro, que nos acompanhou nessa jornada lá no meu gabinete, mas não consegui retornar à base. Os outros, na maioria... A Bahia é muito grande. É muito grande. Né? E o trabalho é muito intenso muito aqui, intenso. Né? Muita... O deputado estadual tem comissão na terça de manhã, tem plenário na quarta, terça de tarde. Terça e quarta. Tem comissão na quarta de manhã, tem plenário na quarta de tarde. Exatamente. Tem de manhã na quinta, sempre atividade. Sim. Né? Normalmente só se libera na sexta, meio-dia. Né? Amanhã mesmo nós temos uma atividade importante. O ministro de Segurança, Flávio Dino, vai estar aqui. A gente precisa estar alinhado com ele e é uma agenda que a gente não pode faltar. Neste momento eu estaria retornando à minha base, mas eu não posso deixar de ir, Sim. Até porque tem projetos para o Litoral Sul e eu preciso estar acompanhando. Então, perfeito. Intenso mesmo. Eu costumo dizer assim, né? Mas, Mário, você disse, é melhor ser deputado estadual do que prefeito, porque prefeito trabalha muito, você vai estar de boa. Olha que homem que me enganou dessa vez. Eu fiquei admirada como ele ainda consegue, né? Passar isso. Eu falei assim, mas você me deu o que eu gosto de fazer, trabalho, sempre. Você sempre me dá trabalho. É por isso que ele elegeu, reelegeu e ajudou a te eleger. Foi o grande vitorioso das eleições no nosso território, né? E ele trabalhou muito, né? Sim, como médico, Mário poderia atender 30, 40, 50 pessoas no dia. Sim. Mas só tem um meio através do qual se pode intervir para o bem de toda uma comunidade. Sim. É na política. E nós não podemos viver a negação da política. A negação da política interessa às classes historicamente dominantes. E nós somos um país colônia, né? Nós levamos tempo para nos tornar independentes, mas ainda temos a cultura colonial, ainda temos a cultura do coronelismo, e só existe um meio através do qual é possível intervir para o bem-estar de toda a população. Verdade. É na política. Eu costumo dizer que quando o médico erra numa cirurgia que barbera, ele compromete o físico de uma pessoa. Quando o engenheiro erra, que não é pouca coisa, cai um prédio, ali vão-se embora 30, 40, 50, 100 vidas. Não é? Quando um piloto de avião erra, vão-se embora, ou quando apresenta um problema mecânico, vão-se embora 300 vidas. Sim. Mas ao político deveria ser vedado o direito de errar. Porque o político mexe com duas coisas, que na minha opinião são patrimônio imaterial do ser humano, do indivíduo, o sonho e a esperança. Porque quando você vai às ruas, bate às portas das pessoas, é para vender-lhe um sonho da infraestrutura,
do saneamento básico, da rede de atenção básica funcionando. Então, essa decisão de Mário não podia ser diferente, porque um homem sensível, como é médico de formação, né? O médico é, por natureza, um homem sensível, um ser humano sensível, né? E penso que ganha a região, ganha a população ilhéense, mas a gente quer saber como tem sido a sua desafiadora tarefa e a função parlamentar, e principalmente na presidência da Comissão de Direitos, de Proteção e Direitos das Mulheres. Nossa, é muito bom ter essa proximidade, né, com o direito da mulher. E hoje a gente percebe que, apesar de nós, mulheres, sermos mais de 50% da população, esses direitos, mesmo que estejam legislados, a gente ainda consegue ser violada nesses direitos. São vários. Hoje a gente vê violência política, hoje nós vemos direitos cerceados aí de salários, de igualdade salarial, né, de empoderamento. A gente pode até alcançar o mandato que é pouco, são poucos os mandatos em todo o Brasil de mulheres. Mesmo alcançando esses mandatos, ainda existe aquela violência, discriminação na mulher em alcançar cadeiras que tenham representatividade em mesas, em comissões, presidências, tudo isso, não só no mundo político, mas também no setor privado. Você alcançar a liderança ainda é muito difícil para a mulher. E hoje o índice alto de violência nos demonstra que, apesar de todas as lutas por direitos, por igualdade, ainda sofremos muito uma desigualdade de gênero muito grande no nosso país. Hoje tivemos um avanço, né? Foi dado, o Senado aprovou o direito às vítimas de feminicídio a receberem um salário mínimo. Nada mais justo. Eu tenho certeza que o presidente Lula, com sua sensibilidade, vai sancionar essa lei, porque é um início para quem perdeu sua mãe, né? Geralmente, quando às vezes ele fica órfão de pai e de mãe, porque ele comete o feminicídio e o pai vai preso. Ou ele se mata também. Tem uns que acabam assim, né, suicidando. Então, nesse sentido aí, que a criança fica órfã, como é que ele vai começar a sua vida? Então, esse amparo é muito importante. É uma luta, né, dessas mulheres. E isso a gente vê uma política pública acontecendo de fato e de direito para essas crianças que perderam tudo na vida. Porque quando você é uma criança, perde mãe, perde pai, você acaba, né, enfrentando um problema maior, que é o que eu faço agora da minha vida, né? Eu costumo dizer que uma criança que perde os pais, para ela perdeu tudo, porque a base é o apoio, é o ponto de referência da sua vida. Perfeito. Então, a gente vê que tem muito ainda que conquistar, né? E essa foi uma conquista a mais. A senhora fala com muita propriedade, né, das lutas que Sim. ainda hoje as mulheres travam. Eu fiz uma conta aqui, consegui me lembrar de 7 deputadas estaduais, eu não sei se faltou Sim. alguém. Deputada Soane, Fátima Nunes, Maria Del Carmen, Ludmila Facini, Cláudia Oliveira, Olívia Santana e Fabiola Mansur, que está no exercício do mandato. Sim. Não é? Então, perceba, 63 parlamentares, e nós temos aqui apenas 7 mulheres. É muito pouco. Ivana Bastos também, desculpa, tem aqui. A deputada Ivana, eu acabei esquecendo. 8, né? Neuza Cadore também. 9. Então, aqui fechou. Deputada Neuza Cadore. Então, nós temos Soane 9. Galvão, Está aqui 10. já, é a primeira. Está aqui Soane, Fátima, Maria Del Carmen, Ludmila, Cláudia, Olívia, Fabiola, Ivana e Neuza. Né? Então, nós não temos nem 20%, não é, de mulheres. E perceba, tem lei que os partidos agora se obrigam a ter já há um tempo cota de mulheres preenchida, tem recurso destinado para as mulheres, não é? Talvez falte mais consciência
Não é? Porque, às vezes, quando o agente político também deita a cabeça no travesseiro, o comportamento da sociedade, como nós falamos, é difícil, né? Sim. Sônia tem uma vida inteira dedicada ali à luta e ao trabalho, mas no dia de votar, na saída, no caminho de casa para a urna, pela necessidade, pela ausência do Estado, não é? O indivíduo desvia a ideia de votar em Soane e vota no outro por qualquer vantagem que acabe recebendo naquele momento. Deputada, o boletim Elas Vivem, Dados que Não Se Calam, lançado este ano, sim. Ele traz dados, a senhora já falou aqui, eu só queria registrar para robustecer a sua fala, que a Bahia registrou um aumento no número de casos de violência contra a mulher em 58% no ano são dados de 2022. Não é? E o número de crimes contra as mulheres até o período que essa matéria foi fechada já havia um aumento de 316, mais ou menos, e já haviam sido registrados 91 casos nesse período. Não é? A senhora, como presidente da Comissão dos Direitos das Mulheres, como é que a senhora enxerga isso? Né? O que é que a senhora tem articulado com a secretária com a Secretaria de Política para as Mulheres? A secretária também vai estar aqui conosco, falando do que o Estado está preparando e fazendo nesse Outubro Rosa, não é? Em articulado com a Secretaria de Saúde. No âmbito da sua atuação parlamentar, né, quais os enfrentamentos a senhora tem proposto para o judiciário, né, para o fortalecimento da polícia investigativa? A gente sabe que a Polícia Civil é quem investiga esses casos e às vezes não tem um efetivo, não é necessário. Sim. O governador está se esforçando para ir dando essas respostas que a sociedade espera e exige. Não é? Como a senhora tem enxergado e pautado esse debate no âmbito da sua atuação parlamentar? Olha, desde março que nós já entramos no mandato, mês de março, o mês da mulher, né? Então, nós tivemos várias ações, eu digo nós porque foi a comissão, e é uma comissão que, apesar de ter ali aquela mesa que compõe a comissão, todas as deputadas agem em conjunto quando se diz respeito aos direitos da mulher. Então, lá nós começamos, né, propondo audiências com o governador para falar desses índices, audiência com a secretária de promoção, que prontamente, né, da Secretaria das Mulheres, a secretária Elisângela, prontamente foi até a comissão para ouvir essas mulheres. E o que nos causou espanto é porque quando a gente tem a reunião, ela apesar de ser uma reunião para a gente definir o que vai pautar, o PL e tudo, nós tivemos praticamente uma audiência pública. Teve momento, Alisson, que nós tivemos que parar a reunião para fazer uma audiência, porque nós tivemos a presença de várias vereadoras com denúncias de violência política que estavam sofrendo graves denúncias, que nós precisamos parar, ouvi-las e dar os encaminhamentos necessários. A nossa primeira tarefa foi fazer uma audiência pública, né, o primeiro seminário de vereadoras da Bahia. Nós tivemos o auditório lotado e de lá surgiram várias pautas. E dessas pautas fizemos alguns encaminhamentos, né, que é o aumento das DEANs, um atendimento mais fortalecido e personalizado, porque as DEANs, que o governador também, Jerônimo, deliberou, que nós temos aí hoje as DEANs funcionando 24 horas, equipamentos de viaturas, foram encaminhamentos feitos por nossa comissão, que foram deliberados. Mas, como eu te disse, todas essas ações ainda têm que avançar muito, porque às vezes não chegam aos municípios. Nós temos municípios com mais de 100 mil habitantes que ainda não se tem DEAN. Então, foi um encaminhamento dessa deputada que pudéssemos colocar em todos os municípios acima de 100 mil habitantes as DEANs. E onde não pudesse ter a DEAN, os núcleos. Porque uma mulher violentada em um município pequeno, ela vai procurar apoio onde? Perfeito. Então, a violência gera violência. Se você vê uma mãe
agredida todos os dias, ela não tem uma rede de apoio, onde ela possa denunciar, se acolher e tirar os filhos daquela violência, os filhos vão crescer frutos daquela violência. Perfeito. E depois que ela sai desse momento de violência, ela encontra barreiras econômicas grandiosas. Porque às vezes volta para casa da mãe e a mãe não tem nem condição de manter a si, ainda tem que manter o próximo, ela e os isso filhos. Quer dizer, normalmente não volta só. Não né? volta só. E além de não voltar só, as medidas protetivas, né, ainda são falhas. Mesmo tendo a medida protetiva. E demoradas, né? Tem muitos casos de demora de concessão de medidas. Exatamente. Então foram vários encaminhamentos. Só com medidas duras é que nós vamos conseguir vencer este outro câncer, que é o feminicídio e toda forma de violência contra a mulher. Parabéns, deputada, por sua firmeza. Eu fico muito feliz, viu, Alice? Inclusive, nós lá naquela Assembleia temos um papel crucial. As deputadas, elas são muito unidas nessa luta, né? E tivemos, assim, respostas positivas, não só da secretaria, mas do governador. Ele nos recebeu, pautou as nossas demandas, encaminhamos essas demandas. A nossa relação com o Ministério Público, a delegada Heloísa nos recebeu também, foi a nossa delegada geral. Então, a gente tem tido resposta no judiciário. Agora, existem formas da gente ver o judiciário, o legislativo, a lei, ele protege essas medidas protetivas. Quando você pega um agressor, eu vou te dar um exemplo, porque o caso fático é muito mais fácil de ser compreendido. Nós tivemos uma pessoa nessa audiência pública que ela fez o relato. Ela estava lá, ela foi agredida, estava toda roxa, e ela fez questão de falar, perdeu a audição, perdeu parte de uma visão, estava prestes a perder outra, porque o agressor violentou bruscamente ela. E ela foi naquele estado, comoveu todas as pessoas que estavam assistindo ao depoimento dela. E aí ele paga a fiança e sai. Além da violência física, a psicológica, que tipo de justiça? Ela falava, meu Deus, isso não é justo, eu estou aqui agredida, eu estou violentada de todas as formas. Ele está solto e disse que vai me matar. Então é essa violência que a gente tem que abrir os olhos. Como é que nós estamos nos portando quanto, né, vendo a legislação protegendo, mas a gente não pode fazer nada. A gente tem que esperar o julgamento, o devido processo legal. A gente não pode antecipar o julgamento que faz parte do judiciário. Da defesa. Ele tem o direito ao habeas corpus, pagou fiança, saiu. Então, ele agora vai responder pelos atos dele. Quando é que esse processo vai ser julgado? Mas a violência já foi feita. Ela está, além desses problemas todos. Quem repara isso? Né? No rosto, que foi visível, ela estava toda roxa, com o olho, já perdeu uma visão. E o exame foi claro. Então, são cuidados que eu te digo que a sociedade, ela vai mudando e cada dia é uma luta diferente e está longe, né, de a gente perceber. Todas as leis estão aí, todas as medidas protetivas estão, todo o sistema está emparelhado. Por que nós ainda temos tanto, o ranking de feminicídio ainda é tão alto, né? 2022, nós tivemos o maior índice de feminicídio no Brasil. Então, são fatos que a gente precisa ver, é cultural. É parte da educação, a gente tem que ver o nascedouro. Temos que ter medidas também que possam educar os próximos que virão, as gerações futuras alcançar essa visão. E assim, toda forma de violência e discriminação. Não dá pra gente ir normalizando as coisas. Exatamente. Não dá pra gente ir vendo e achando que é normal. Achando nós bonitinho. Temos que ser portadores, ter voz, falar mesmo, mostrar como essas coisas estão acontecendo em uma sociedade em que deveria ser o contrário. A sociedade teria que ser mais justa, mais igualitária, menos violenta, e não está sendo dessa forma, principalmente com as mulheres.
Você está acompanhando o Dois Dedos de Prosa, o seu podcast de todas as manhãs de domingo. E eu estou aqui num bate-papo extraordinário com a deputada estadual Soane Galvão, que preside a Comissão de Direito das Mulheres na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Fica aí com a gente, porque hoje o nosso bate-papo está intenso, extraordinário. Aproveita para seguir o @Soane Galvão, que é o Instagram da deputada, e lá você vai ficar informada, você vai ficar informado, né, de toda a atuação parlamentar e de tudo que ocorre também no âmbito desta comissão importantíssima para a garantia, muitas vezes, de vida das mulheres da nossa comunidade em todo o estado da Bahia. Soane, a sua conexão com as pautas de defesa das mulheres vem de muito longe. Sim. Não é? Isso ficou assim estratificado para a gente que te conhece de perto na sua passagem pela Secretaria de Ação Social. Sim. Porque embora você não tenha sido a secretária de saúde, é a rede da assistência social, não é, que alimenta, através do SUAS, todas as informações do perfil socioeconômico daqueles que precisam do amparo dos municípios. Sim. E a partir daí, esses dados cruzados com os dados da Secretaria de Saúde, com o CRAS, com o CREAS, com os agentes comunitários, né? Você fortalece a rede e o auxílio e o amparo chega para quem precisa na ponta. Como foi para a senhora viver essa experiência e destaque assim um legado, algo que te marcou na sua atuação na Secretaria de Ação Social, numa cidade com características tão diferentes, com tecido social tão difuso como é a cidade de Ilhéus? Olha, a Secretaria de Promoção Social me deu, assim, uma força para lutar muito grande, né? Porque você lida com a vulnerabilidade, e essa vulnerabilidade social, ela existe. E nós precisamos enxergar ela, mas enxergar de perto. E não ficar fazendo conjecturas que não são reais. À medida que você se aproxima, que você vive o problema, que você vive as necessidades, essa luta passa a ser sua, mas sua de alma, né? Hoje nós temos desafios enormes na nossa sociedade porque está longe de você vivenciar. Você não vai olhar o racismo que é real, que existe, se você não for negro. Você não pode sentir a dor daquela pessoa. Você pode até falar por ela, entrar a luta dela, mas a dor quem sente é quem vive, quem passa. A fome no Brasil é real. Quem passa a fome é que sente na alma a dor que aquilo transfere. É muito bom, a Alice está aqui tomando um cafezinho, fazendo comigo um podcast, tomando um cafezinho e falar de fome. Você não está sentindo essa dor. Então, a gente, quando chegou na Secretaria de Promoção Social, eu vi várias demandas. Nós fizemos demanda, né, com PCD, com pessoas com deficiência que eram reais. A gente precisava fazer um movimento nesse sentido. Mas o que mais me marcou foi um projeto que nós fizemos da família, Primeira Infância. Esse projeto foi um projeto que nos deu até uma referência a nível estadual, porque nós fomos o município que mais atendemos famílias. Chegamos a mais de 3.000 famílias de uma forma toda. Foram 1.200 famílias atendidas, mas você alcança um número muito maior. Sim. Então, nós fomos referência. Esse projeto é um projeto que... O número de pessoas é maior do que o número de famílias. De famílias, cada família tem 2, 3, 5, 10 pessoas. Exatamente. Né? Então, você pode ter até 3 vezes mais o número de pessoas atendidas. Né? Isso. Conforme o número Esse é um projeto que começou em 2017. Nós fizemos o atendimento de mães gestantes desde a concepção, que estavam cadastradas na Secretaria de Promoção Social, e colocamos uma assistência a essas mães até a criança de 6 anos. Hoje a gente consegue ver esses 6 anos e o atendimento a essas crianças, né? Você acompanha a mãe no médico, você acompanha a mãe na alimentação, no peso, faz essa rede, saúde, e acompanha o filho depois na educação. Então, esse atendimento fortalecido com a rede, todos ali conectados, fazendo essa assistência, transformou esse programa em uma coisa linda de se ver. Né? Você dá à gestante a segurança que ela vai ter o seu bebê com
todo acompanhamento médico-psicológico, porque às vezes você pega uma adolescente, por exemplo, que não tem a maturidade para ser mãe. Você tem que preparar psicologicamente esse adolescente. Então, esse programa da primeira infância, que vem do 0 aos 6 anos de idade, foi o que marcou minha vida. E hoje a gente consegue enxergar os frutos de 6 anos depois, foi em 2017. Então, a gente precisa cuidar da família como um todo, né? Todos os entes que fazem parte dessa concepção, a criança quando nasce, a mãe quando concebe a gravidez, às vezes gravidez indesejada ou não, seja ela qual for, a gente cuidar e dar uma estrutura, transforma famílias, transforma a vida. Isso foi muito importante na minha passagem pela Secretaria de Promoção Social. Uau, que top. Outubro Rosa. Né? Isso. Outubro é o mês de conscientização para a prevenção, o diagnóstico precoce do câncer de mama. Aqui já passou a doutora Elisiane Gadelha, que é mastologista, do grupo de oncologia do Hospital Santa Isabel. Aqui passou a queridíssima Carla Vise, a musa do axé, no final dos anos 80, em toda a década de 90, nos anos 2000 ainda, que em março de 2017 recebeu o diagnóstico de câncer de mama, ainda na fase muito inicial, né? E graças a Deus superou, venceu essa batalha. Estava aqui, né? Estava aqui, esteve com a gente, cantou, bateu papo, contou história. Ser humano extraordinário, muito. Uma mulher forte, né, com uma história de vida assim extraordinária. E hoje nós temos a senhora aqui, que preside uma comissão importantíssima. É importante o engajamento de líderes comunitários. E Sim. Não por acaso eu te perguntei da sua passagem na Secretaria de Promoção Social, Desenvolvimento Social, porque é uma secretaria que articula, não é, as políticas públicas na ponta. Não é? E essa integração de líderes comunitários com políticos em exercício de mandatos, elas são importantes para a garantia do amparo, né, de quem lá na ponta precisa das políticas públicas. Eu digo sempre, o rico precisa muito pouco ou quase nada de políticas públicas, quase nunca, não é, porque ele não usa o transporte público, porque ele vai para o trabalho no seu carro luxuoso ou quiçá nos seus helicópteros. Ele não precisa da segurança pública porque pelos seus aparelhos telefônicos eles monitoram suas casas, suas fortunas, seus bens e suas famílias. Eles não precisam da saúde pública em raríssimos casos, como nos casos de transplantes, por isso que o caso de Fausto Silva ganhou muita repercussão, que é uma prerrogativa exclusiva do Sistema Único de Saúde, que é um sistema fenomenal, que é exemplo e modelo para o mundo. Barack Obama, nos Estados Unidos, tentou copiar o nosso SUS, não é? Mas não precisa normalmente da saúde. Os ricos, quando adoecem, se tratam no Sírio-Libanês ou no Albert Einstein. Não é? Então, quem precisa de políticas públicas são os pobres, que estão fora do orçamento. Eu digo sempre, não há mal nenhum no indivíduo nascer rico e nem no indivíduo nascer pobre. Ninguém escolhe a condição onde nascer. Alice. Eu nasci em Ilhéus, graças a Deus. Sou conterrâneo de Jorge Amado, sou seu conterrâneo, sou conterrâneo de Sá Barreto, da deputada Ângela Souza, de Mário Pessoa e de tantos outros grandes nomes. Mas se eu pudesse escolher, eu teria escolhido nascer filho de um sheik, talvez nos Emirados Árabes. Escolher a condição que nós vamos nascer é inerente à nossa vontade, não é? Mas cumpre a homens e mulheres que estão no serviço público, no exercício do mandato, na coordenação do orçamento, fazer essas reparações, equilibrar essa balança, usar o orçamento e a legislação para proteger aqueles que precisam da proteção do Estado. E eu não falo do Estado enquanto Estado da Bahia, eu falo do Estado enquanto ente federativo. Então, assim, quais são as ações que a senhora, na presidência da comissão, está pensando, desenvolvendo para o mês de outubro, em face à conscientização da necessidade, né, da prevenção, mas também do diagnóstico precoce para aumentar a chance de cura, né, daquelas que são diagnosticadas e também aqueles com o câncer de mama? Vai ter audiência pública, vai ter sessão solene? O que é que a senhora está pensando e bolando aí com a sua equipe, com a sua competente assessoria para o Outubro Rosa? A saúde da mulher é muito importante, viu, Alisson?
não só da mulher, mas do homem. Mas por que que eu falo da mulher em si? Porque a mulher é aquele ser humano que ela sempre esquece do cuidado de si próprio. Ela sempre dá prioridade ao filho, ao irmão, ao parente, à mãe, ao vizinho, ao amigo, mas o cuidado de si é muito lá na ponta da fila. Ela vai deixando por último. E é esse momento em que as coisas se agravam. É onde nós temos que dar consciência à mulher. Então, a gente programou as audiências públicas nesse mês, toda voltada à saúde da mulher. Nós temos Maravilha. audiência proposta por a deputada Neuza Cadori, que vai ser sobre o parto, né, a mulher no momento do parto, a deputada Cláudia, que vai ter uma audiência de endometriose, e nós vamos ter uma audiência geral voltada ao câncer de mama, a prevenção do câncer de mama e também do colo de útero, porque são pautas que nós somos cobradas da saúde da mulher de uma forma geral, que todas as vezes ela vai deixando isso se agravar, quando chega já está em um estado tão avançado que aí é que eu volto. Quem mais deixa avançar são as pessoas mais vulneráveis, né? Porque aquela que tem saúde, às vezes vai, faz seu preventivo tá todo ano, com a rotina certinha, normal, tem seu plano de saúde. Mas a mulher, de uma forma geral, que tem uma vulnerabilidade, ela sempre vai cuidar dessas vulnerabilidades, deixando por último a saúde dela. E quando vai ver, já está no estágio final. E essa mulher, quando ela sai do esteio da sua família ou do seu lugar, ela acaba deixando várias outras pessoas desamparadas. Não falta também informação, acesso à informação, não, deputada? Talvez a busca ativa, os municípios, existe, hoje, pudessem investir mais em busca ativa, como a senhora fez quando teve na ação social. Exatamente, principalmente, Alisson, nos municípios em que a saúde, os locais dos municípios em que a saúde não tem hospital, não tem saúde de ponta. Nós temos vários municípios carentes de mamografias, de hospitais que possam atender o SUS de maneira adequada. Hoje nós temos as esferas, né, tanto federal, estadual e municipal, que está atuando em rede. O governo do estado tem hoje o caminhão da mamografia, que é um projeto, um programa federal, em que você possa colocar uma data para que ele esteja fazendo esse rastreamento. Então, os municípios precisam colocar e fazer esse programa, que é um avanço, né? Nós temos aqui, eu tive a semana passada com a secretária Roberta, justamente para estar agendando em alguns municípios que nós tivemos esse índice, vamos dizer assim, de pedidos de exames. Sim. Que essa buscativa que a gente tem que fazer, eu como estou lá de contato, eu sou uma deputada que eu volto na minha base. E a gente ouve, deputada, a gente está precisando aqui de exame de mamografia, está precisando de fazer ultrassom, um preventivo. Então, quando você detecta isso, que vai anotando, quando você vai ver a quantidade de pessoas que estão pedindo a mesma coisa, você vai ver que o problema ali está grave. Então, nós viemos, a secretária Roberta de pronto, já nos passou para Petrivone, deu lá, olha, nós temos a data, porque vocês fizeram esse programa o ano passado, porque ele é anual. Sim. É um programa que a carreta tem que ir anual, para fazer esse trabalho preventivo, para que a mulher possa realmente se cuidar. Ela possa fazer em tempo hábil as suas, né, as suas buscativas de doenças até preventivas, para que não chegue a um estado de óbito. Então, o que a gente pede? Que a comunidade, é esse o trabalho do Outubro Rosa. É a gente mostrar o papel do político, é mostrar que precisa ser feitos os exames. O mês que vem são vocês, homens, viu? Sim, o exame novembro, azul. Então, ano que vem eu já tô na fila. Já! Viro 40 e vou lá. Tem que ir, muito bem. Parar virou com 40 e eu tô lá, doutor, aí eu. Exatamente. E se o doutor for do tamanho do doutor Aldemir, com a mão daquele tamanho, eu tô mais ou menos encraquelado. Mas eu vou lá, tem que ir, não tem jeito. É verdade. A prevenção é a melhor forma de cura, não tem jeito. Exatamente. Né? Deputada, só uma pergunta, a gente está encaminhando para o fim do nosso bate-papo, em função da tua agenda. A gente, por mim, ficava aqui até amanhã, segunda-feira,
Com os 2 dedos viraria 20 dedos de prosa. Aqui é a melhor parte do trabalho, né? Você dá o resultado, é conversar com uma pessoa maravilhosa, você bem informado, Alice. Eu aqui fico a noite toda se você quiser. Não vou nem olhar para Sil ali, viu? O câncer de mama, em números absolutos, Sim. ele é o terceiro que mais mata. Exatamente. Não é? Ele está depois do pulmão e do colo retal, em números gerais, totais. Quando a gente recorta isso para a saúde da mulher, e a senhora falou aí de maneira extraordinária que o mês é voltado para o câncer de prevenção do câncer de mama, mas é preciso cuidar do contexto da saúde da mulher. Sim. Não é? E aí a gente precisa também fazer uma justiça que tem uma parte disso que a atenção básica é município. Não é Estado. Exatamente. A senhora, como deputada, não pode intervir na vida do Não. município. A senhora daqui indica, propõe, sugere, o que está na competência do Estado, a senhora fiscaliza. Ótimo você dividir, não é? Mas tem coisas que os prefeitos lá na ponta precisam tomar de conta e as câmaras de vereadores fiscalizar para garantir que os recursos estão chegando para quem mais precisa. Né? Mas quando a gente recorta, o câncer de mama está em primeiro lugar entre os que mais acometem e matam as mulheres. Tem algum relato, alguma história de alguém perto, de alguém próximo, de alguém que, nessas histórias todas de ajuda, de solidariedade, que a sua família, independente da atuação política, não é, sempre fez e faz, que lhe marcou, que a senhora gostaria de, pra gente ir encerrando, registrar, falar, deixar aqui, até para apelar. Já estamos caminhando para o fim. Até pra gente, com essa história, fazer um chamado a essas mulheres que nos acompanham. O câncer de mama está acometendo as mulheres em idade cada vez mais jovem, não é? Então, menina, se toque. Você, companheiro, toca aí a sua companheira, ajuda. É importante o exame do toque, mas é fundamental o preventivo. Passou dos 40 anos, você sabe, tem que fazer regularmente, anualmente a sua mamografia, não é? Mas compartilha com a gente alguma dessas histórias para a gente poder fazer esse apelo a essa mulherada que nos acompanha. É isso. Eu acredito, Alisson, que quando a gente viver melhor, né, essa prevenção, certamente a gente vai cuidar melhor das nossas mulheres e tirar esse câncer de mama como um ranking aí de primeiro do que mais mata. Porque se é câncer de mama, você sabe que o índice maior é em mulheres. Os 2% dos homens de câncer, que tem câncer de mama, né? Então é muito pouco. Eu vou relatar um fato, não vou citar nomes, mas de uma pessoa até que trabalha na saúde, né? Uma enfermeira que teve o diagnóstico já tardio do câncer de mama e foi muito duro para os colegas de trabalho ver que aquele fato que eu disse antes foi com base nisso. A pessoa sabe que tem que fazer, mas os afazeres, o cuidado com o outro, tirou a atenção de si. E ela, de repente, tocou assim no seio e falou, isso aqui tá estranho, eu nunca tive esse carocinho aqui. Foi fazer fez o diagnóstico e realmente deu o câncer maligno. E ela teve que tirar o seio. E esse seio, né, quando ela fez a quimioterapia, ela perdeu o cabelo, perdeu tudo, perdeu o seio. E aí eu achei muito legal a força das amigas, das colegas de trabalho. O entorno, o ecossistema, a solidariedade. A solidariedade, que juntaram todos para fazer a prótese para ela recuperar o seio, porque ela teve um marido muito presente. Colocaram, gente, isso é muito emocionante. Eu não gosto nem de falar porque eu acabo me emocionando. Mas aqui é o lugar de se emocionar, viu? Aqui os seus eleitores, inclusive, os seus vereadores, prefeitos, estão lhe vendo talvez com uma forma descontraída, leve, solta, que nunca viram. Porque o líder é um ser solitário. E é muitas vezes na solidão das suas noites que ele precisa tomar a decisão. Ele, o indivíduo, né? Ela, no seu caso. Então, isso é importante porque aqui é um espaço de humanização das pessoas. Aqui a nossa comunicação é humanizada. Aqui a gente pode, a senhora está em casa. Pode chorar também, tem lenço aí, viu? Niede arruma tudo. Niede, essa Niede tem tratado a gente com o maior carinho. Obrigada, viu? Esse sorriso simpático seu aí, a toda a sua equipe aqui do podcast. Mas assim, os amigos juntaram, fizeram uma vaquinha, ajudaram a ela a reconstruir a prótese. Ela estava com autoestima muito baixa, perdeu o cabelo com a quimioterapia. E hoje olhar para ela e ver que ela curou do câncer e está uma mulher
totalmente reestruturada. Que beleza. Emociona. E ela comoveu as amigas, né, não só as amigas pessoais, mas as amigas de trabalho que juntaram para fazer o esforço para dar a ela essa segurança de uma autoestima melhor. Então, eu acredito que é nesse sentido que eu prefiro a prevenção, mas quando você tiver alguém aí que esteja com qualquer tipo de câncer de mama, lembre que atrás desta doença tem um ser humano que precisa de um apoio, precisa levantar a autoestima, que está perdendo a sua mama. Se você for o marido, apoie. Lembre dos momentos bons que você viveu com ela, que você participou dela quando estava perfeita, porque a mama não define nem o caráter, nem a pessoa. Né? O cabelo não define, mas a vida, a construção de vida que você teve com ela é que vai fortalecer a pessoa que você está ao lado e que neste momento precisa do apoio emocional, precisa do carinho, do afeto, do afago. Os amigos, o entorno, a família é muito importante. Então, eu quero dizer aqui, vamos prevenir, mas se toque, se cuide, para que a gente não possa chegar a um momento de extrema baixa estima. E de perder, né? As E vidas de perder tantas a vida, pessoas especiais e isso. importantes. Deputada, E esse câncer de mama, se ele for diagnosticado em tempo hábil, é isso que eu quero dizer. Ele pode... o diagnóstico precoce aumenta a a chance de de cura. Então, quando você trata não só da parte estética, mas da parte psicológica, do carinho, do amor, do afeto, a pessoa renasce, vive novamente. Então, isso também é importante. Sim. Você não deixar o ser humano se entregar. O emocional precisa estar bem para poder a pessoa ter força para seguir a caminhada. Exatamente, porque não é fácil, Alisson, não é fácil. Imagino que não. Para você mudar todo o seu corpo e saber que você pode a qualquer momento vir a óbito, né? Então, o câncer de mama precisa ser preventivo. Você precisa divulgar, você que é ente, divulgue a prevenção. Toque-se, ame, se cuide. E você que nos acompanha, faz a sua parte. Coloca em dia os seus exames, coloca em dia as suas consultas médicas, porque o poder público tem se esforçado para fazer sua parte. Está aqui um exemplo disso, a deputada Soane Galvão, presidente da Comissão de Direito das Mulheres na Assembleia Legislativa da Bahia, prestando contas do que tem feito no parlamento em defesa da saúde das mulheres de todo o estado da Bahia. É muito bom, deputada, saber que nós temos representantes à sua altura, comprometida com pautas tão importantes Sim. e relevantes para a vida das pessoas. Porque fazer ponte é muito bom, construir estradas é extraordinário, porque Sim. as pessoas até para irem ao hospital precisam de estrada. de estrada. Construir escolas é fundamental, ocupar essas escolas é fundamental, mas tudo isso é feito para pessoas. Então, cuidar da pessoa na sua individualidade, cuidar de cada um nos seus direitos mais básicos, como a senhora tem dedicado a sua vida e o seu mandato, Sim. é essencial, porque de nada adianta escolas, prédios novos, bonitos, reformados, viadutos, pontes, elevadores, se nós não tivermos quem os ocupe, se nós não tivermos pessoas felizes, saudáveis, que possam usufruir de tudo isso que é feito e construído para essas pessoas. Deputada, para a gente ir para o fim do nosso bate-papo, quais são os planos para o presente e para os dias vindouros que Deus certamente, né, nos permitirá viver? O que é que a deputada Soane está pensando, está planejando? Nós estamos chegando no fim do ano, já estamos em outubro. Outro dia que a gente estava ali no Réveillon lá em Ilhéus, uma festa bonita que o prefeito fez com Maiara e Maraísa, com mais um tanto de gente boa, com o Tiago Aquino, e de repente, já de novo, daqui a pouco vem dezembro. Quais são os planos para esse trimestre final do ano de 2023 e o que é que está planejando também para 2024, deputada? Alisson, o futuro a Deus pertence, né? Mas realmente a gente começa a fazer alguns planos, continuar meu mandato, pensar no nosso povo, como nós vamos atuar para diminuir a fome, dar mais saúde, acolher o ser humano como ser humano, tocar a alma de pessoas. É isso que a gente precisa focar. É transformar
com amor, trabalho e compromisso com o nosso povo. É esse o meu foco, é isso que eu estou tentando fazer quanto deputada e dar as respostas que o nosso povo precisa. Seja ela qual for, a gente está lá para mostrar ao povo que estamos fazendo. E é isso que eu quero deixar aqui, Alisson, aberto. Toda vez que você precisar, estarei aqui para prestar conta do nosso mandato ao nosso povo. Viu? E a gente está gravando hoje, dia 4, é muito simbólico, porque as pessoas que me conhecem sabem da minha fé cristã. Mas admiro alguns seres humanos que passaram aqui, eu estou dizendo isso para encerrar o nosso bate-papo. Desses seres humanos que eu admiro, São Francisco de Assis, Madre Teresa, Irmã Dulce, para mim são exemplos de pessoas humanas aqui na Terra que mais se aproximaram do exemplo de amor, de abnegação, de cuidado, de proteção, de que nosso Senhor Jesus Cristo deixou como exemplo. Amém. Daí a fé de cada um, para a partir disso fazer como queira, tá de acordo com a luz que recebeu e da verdade que conhece. E nós estamos gravando no dia que os nossos irmãos católicos celebram a vida de São Francisco de Assis. E São Francisco de Assis tem uma frase, um pensamento muito forte, que ele diz assim: as palavras apenas comovem, são os exemplos que arrastam as multidões. Por isso, pregue o evangelho todo o tempo. Se for necessário, use palavras. Então, deputado, eu quero lhe agradecer pelo exemplo que a senhora tem no parlamento, na vida pública, sido para jovens, meninas, mulheres. Eu lembro da minha filha Amanda, apaixonada na sua campanha, apaixonada na campanha de Mário. Não é? Então, assim, isso são exemplos. E poder ver de perto a sua atuação no parlamento, não é? O seu exemplo na prática, ao cuidar, ao dedicar a sua vida e o seu mandato para proteger as mulheres, as jovens, desde menina até a vida adulta e a fase idosa, a melhor idade, a velhice, não é? É para nós um motivo de muito orgulho. Eu quero desejar que Deus continue te abençoando. Amém. Que onde a senhora colocar a planta dos seus pés, Deus possa preparar o caminho. Que onde a senhora colocar as suas mãos, o Espírito Santo de Deus te abençoe para a senhora continuar sendo conduto de bênçãos e abençoando a vida de tantas outras pessoas. Muito obrigado por ter vindo aqui, por ter estado conosco, por falar um pouco da sua atuação em defesa da saúde das mulheres e do que a senhora no parlamento tem feito, especialmente neste Outubro Rosa, para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, para aumentar a possibilidade de cura das nossas irmãs baianas nos 4 cantos desse estado. Deus te abençoe, querida. Amém. Deus te abençoe também, meu querido. Fiquei muito feliz. Obrigada a todos vocês aí do Dedo de Prova, a essa equipe maravilhosa que nos recebeu com muito carinho. Muito obrigado. Muito obrigado também à sua equipe. Eu quero agradecer a sua assessoria. Eu fiz assessoria parlamentar por muito tempo na minha vida, na Câmara de Vereadores, na Câmara dos Deputados, no Senado, e eu conheço essa tarefa de quem não tem hora, de quem não tem vida, de quem vive a vida do parlamentar que assessora. Então eu quero agradecer a toda a sua equipe do gabinete, a Sil, né, que tinha um podcast também, né? Ô, Sil! Sil precisa voltar, eu disse isso a ela essa semana, mas eu quero agradecer a você, que em casa, que no carro, que no trabalho, que lavando o carro, a bicicleta, a moto, dando banho no cachorro, está ligadinho com a gente até agora e lhe convidar para acompanhar os 2 próximos episódios desta temporada do seu podcast favorito, 2 Dedos de Prosa. Neste mês especial de Outubro Rosa, de prevenção e conscientização do diagnóstico precoce, florescendo na jornada da vida. Fica com a gente, porque até o final desta temporada, coisas extraordinárias vão acontecer, vão impactar você e certamente transformar a sua cosmovisão.